será que eles vão ficar falando de Stranger Things aqui? Teve uma galera que falou, cara, pastor, que legal. Cara, eu gosto tanto dessa série, que incrível, essa igreja é fantástica. Porque vocês vão realmente falar das séries que a gente mais gosta, agora que lançou uma temporada nova. Será que a gente vai se vestir como na década de 80? Será que a gente vai falar da Eleven, do Bax, do Dustin? Cara, será? Vamos lá, a primeira coisa que eu quero dizer é que apesar do nome, apesar da arte criada, pode colocar a arte aqui para mim? A próxima arte? Aê! A série não tem nada a ver. É somente a gente pegou emprestado só o nome, só o tipo de arte. Não é isso que eu vou falar. Eu tenho um monte de gente assim para mim. Nossa, eu vim aqui justamente para poder ver se passava alguma coisa diferente que eu não vi na série. Mas não se preocupe, que vai ser bem melhor do que a série. Duvida? Amém. Bem, no final, depois dessa série, vocês me contam qual série foi melhor. A da Netflix ou a da Oxygen? Porque você vai ver qual série realmente tem o poder de transformar a sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que gosta de ganhar presente? Levanta a mão. Muito bom. Você já ficou ansioso esperando por um presente? Principalmente quando a gente é criança, seja no Natal, no aniversário, Dia das Crianças, você fica lá, cara, empolgado. Eu era assim, cara, eu ficava empolgado, porque aquela criança ansiosa, agitada, animada, queria ganhar, porque ela me dá bolinha, me dá bolinha, me dá bolinha, quer louco, quer resolver logo as coisas, né? E você fica tão ansioso, você fala, cara, chegou o grande dia. E você vai lá, você pega aquele presente, e quando você pega, não era o que você tanto queria, né? Fala, sabe aquela oitavada abaixo? Não era aquilo que você mais queria. Você pediu um brinquedo, mas você ganhou um pijama. Ou ainda, aquele mais clichê, você ganhou para os meninos meia cueca, coisa horrível. Cara, deixa eu falar uma coisa. Que adulto sem coração ou sem noção, que dá, cara, meia para uma criança, não é presente, é necessidade. É igual você chegar para o seu filho e falar, olha meu filho, você vai ganhar comida de presente, toma marmita. Cara, não é presente, é necessidade básica. Pior do que isso é presente de amigo secreto. Principalmente quando você é criança e você vai e a sua mãe compra um presente e você não foi. E daí você chega lá, o que você ganhou no amigo oculto? Um porta-retrato. Cara, quem conhece a minha história já ouviu falar que eu ganhei uma vez, eu dei um Lego para um amigo do amigo oculto e eu ganhei um boné. Escrito Quitandinha Garça. Cara, foi a maior decepção, porque boné promocional, não queria ganhar aquilo. Misericórdia. Sabe, quando eu era criança, eu devia ter uns 6 ou 7 anos de idade, isso no começo da década de 90, olha. Um dia, no final de tarde, meu pai chegou em casa empolgado, ele me chamou e falou assim, filho, vai até lá na sala da frente, sabe aquela sala de visita, que nunca ninguém usa, ninguém sabe por que tem lá? Só para poder pôr o sofá, sua mãe deixa você sentar, é só para receber uma visita no final do ano, ou o pastor quando vai lá para poder ungir a casa, que daí o pastor senta lá, toma um café, né? Então a gente não usava aquela sala quase. Ele falou, vai lá pegar o meu sapato e minha meia que eu deixei. Eu falei, pai, aquele sapato com chulé? Ele falou, é aquele lá, filho, vai lá, por favor. Eu meio contrariado, eu fui, filho obediente. Cheguei na sala, para minha surpresa, tinha uma caixa embrulhada para presente. Eu peguei aquela caixa, eu saí correndo, fui para a sala onde meu pai estava assim, eu todo empolgado. Meu pai falou, filho, é para você. Eu falei, uou, eu abri, era uma caixa cheia de meia. Brincadeira, não era meia, era um videogame, Master System, coloca aí, esse videogame. O que é isso, né, Eliel? Gente, vinha com uma pistola. Cara, eu me achava. E sabe o que era engraçado? Não tinha muitos jogos naquela época, não tinha muita variedade. Tinha 2 jogos que a gente jogava. Eu jogava o jogo do Popeye, bem arcade, assim, 3D, super, assim, né? E também esse shot que era de atirar, matar pato. Então era basicamente isso que a gente fazia. Cara, mas isso marcou a minha infância. Cara, foi incrível. Porque poucas pessoas tinham condição de ter um videogame naquela época. Hoje já está difícil, imagina naquela época, né? Eu imagino tanto que meu pai não ralou para poder comprar esse Master System para mim. Sabe, isso me marcou. Mas eu não ganhei só esse presente na minha infância. Eu ganhei tantos outros presentes que eu nem me lembro, porque eu já não gostei tanto assim. Já aconteceu com você, de você ganhar presentes que você gostava e presentes que, legal, mas você já nem se lembra mais? A verdade é que existem 2 tipos de presente. Primeiro, aquele que você comemora quando você ganha, mas que muitas vezes não são necessários para a sua vida. E tem aquele tipo de presente que você não comemora, mas na verdade era algo que realmente você precisava. E quando a gente é criança, a gente não tem maturidade para discernir entre o que realmente a gente precisa e o que a gente quer. A gente meio que mistura as coisas. A gente acha que o que eu quero é o que eu preciso.
E sabe, nessa pegada, existiram momentos da minha vida, quando eu era criança, que eu fazia birra, eu chorava, eu gritava, esperneava, querendo alguma coisa, eu não ganhava mesmo. Uma vez eu lembro, meu pai, eu não lembro, né? Eu lembro do meu pai me contando, que eu era pequeno, devia ter uns 3 anos de idade, e eu comecei a fazer uma birra, andando atrás dele. Ele falou, fazer birra? Fica aí então sozinho. Foi, vazou e deixou chorando no chão. Gente, não era shopping não, tá? Era na rua mesmo. Daí ele virou, ficou olhando, eu olhei, meu pai não estava, vazei atrás dele. Nunca mais fiz birra. Então, você que tem filho ou vai ter filho, faz isso que dá certo. Sabe? Mas eu não entendia o valor das coisas. Eu só entendia que eu queria, logo eu precisava, e minha mãe e meu pai deviam me dar. Sabe? Mas há momentos na vida que eu ganhei presentes preciosos dos meus pais ou de outras pessoas, mas eu também não valorizei, porque pela falta de maturidade, eu não conseguia identificar o quão aquilo era realmente necessário e queria agregar valor na minha vida. Por isso eu te pergunto hoje, será que hoje não existem presentes que Deus te deu? Não existem coisas ou pessoas que Deus colocou na sua vida, mas você não ficou tão feliz ou empolgado ou ainda desprezou aquilo? Você não celebrou, você não comemorou, mas a verdade é, o presente não era o que você queria, mas era algo que você precisava. É exatamente isso que Deus está tentando às vezes usar na sua vida. É exatamente isso, mas por quê? Não parece ser o melhor caminho, ou aquele caminho que você não quer, porque você queria fazer as coisas de outra maneira, ou ainda você planejava outras coisas na sua vida, você não aceita aquilo, você não identifica como aquilo sendo de Deus, porque não é possível Deus me dar algo que eu não quero. Então, logo, eu descarto. Posso ser sincero com vocês? Eu acredito sinceramente que nesse auditório existem toneladas de presentes não abertos que foram dados por Deus. Simplesmente porque nós não reconhecemos como aquilo vindo dEle. Sabe? E um dos presentes que eu quero falar, para começar essa série, é a fraqueza. Quê? Tá maluco, pastor? Falar sobre fraqueza. Fraqueza é um presente de Deus? Eu quero explicar para você, se você me permitir, pelos próximos minutos. Se você estiver com a sua Bíblia ou o aplicativo do seu celular, você pode abrir na versão que você mais gostar. Eu vou ler na NVI. 2 Coríntios 12, 10. Ou você pode acompanhar também pelo LED. 2 Coríntios 12, 10. Quem está escrevendo essa carta, esse capítulo, é o apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, e ele diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Todo mundo acho que já ouviu, quando eu sou fraco é que eu sou forte, mas tem uma outra versão que eu gosto que fala, porque quando eu perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Deixa eu dizer uma coisa, a fraqueza sempre estará presente na nossa vida. Existem áreas na sua vida que você vai se sentir fraco. Por isso é tão importante que você identifique essas áreas, por quê? Porque até que você descobrir qual área você tem essa fraqueza, você vai viver como se aquilo não existisse ou como se aquilo fosse normal na sua vida. Por exemplo, até você descobrir que você tem problemas com mentira, você vai achar que mentira é normal. Até você descobrir que você tem problemas com bebida, você vai achar que é normal tomar um porre e ficar bêbado. Até você descobrir que tem problemas com pornografia, você vai achar normal sensualizar tudo e ver crianças de 5, 6 anos no TikTok dançando de maneira sensual. Até você descobrir que tem problemas nos relacionamentos, você vai achar que é normal ficar de plano de relacionamento em relacionamento, porque é assim que o mundo vive. Faz sentido para vocês? O que eu quero dizer é que Deus não compartilha holofotes. Enquanto você agir na sua força, pela sua vontade, Deus não poderá ser forte por você. Enquanto você for o seu provedor, você conquista todas as suas coisas, Deus não vai ser o seu provedor. Enquanto os vícios for aquilo que traz a sua paz, Deus não vai poder ser a sua paz. E quando você vive assim, o que você não percebe é que você está tomando o lugar de Deus na sua vida. E pouco a pouco nós vamos tirando a vontade de Deus, o lugar de Deus na nossa vida, por decisões que nós vamos tomando por conta própria. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu me senti cansado. Cansado de lutar, cansado de tentar, cansado de fazer as coisas e não ver nada acontecendo. Cansado de pedalar, sabe quando você está na academia e você pedala naquela bicicleta, que pedalou, cansou e não saiu do lugar? Tem um monte de gente assim hoje, pedalando numa bicicleta sem corrente. Cansa, pedala, mas só fica exausto.
Você já se sentiu cansado de tanto perder? Você já se sentiu cansado de mostrar que é forte para as pessoas, mas quando na verdade você está enfraquecido? Quando você tem que se manter forte, porque muitas vezes, você é o filho mais velho na sua casa, e você tem que ser forte para os seus pais, para os seus irmãos mais novos, ou você já é um pai ou uma mãe, e você tem que ficar mais forte para os seus filhos, ou você é um empresário, você tem que ficar forte perante os seus empregados. Deixa eu te fazer uma pergunta, você quer ser forte? Quem quer ser forte de verdade aqui? Levanta a mão. Amém, o restante não quer, amém para vocês também. Mas deixa eu te perguntar, você quer mesmo ser forte? O que você estaria disposto hoje viver, ou deixar de fazer, ou começar a fazer, para ter força? Para conseguir seguir diante da vontade de Deus? Se você deseja realmente ser forte, a primeira coisa, o primeiro passo é a identificação. É identificar qual área da sua vida que você é fraco. Porque Deus não pode cobrir o que você está encobrindo, e esse é o primeiro ponto. Deus não pode cobrir o que você está encobrindo. Se você quer que Deus interfira na sua fraqueza, você tem que se afastar dela, e para isso você deve ser forte. Mas como eu posso ser forte quando eu sou fraco? A primeira coisa, tirar a máscara de super-herói. Tirar a máscara uma falsa máscara de que está tudo bem, quando na verdade não está bem. É realmente reconhecer que você tem dificuldade em alguma área da sua vida. E aí sim, você vai estar pronto a dar o primeiro passo em direção à sua vitória. Agora, o grande problema do homem, principalmente nessa geração, é que eles acreditam que eles não sabem lidar com problemas. Eles acreditam que tudo que o mundo fala ao seu respeito. Deixa eu fazer uma pergunta, sinceramente. O que o mundo fala a respeito do jovem hoje em dia? O que vocês jovens ouvem ao respeito de vocês? Sabe, essa geração tem acreditado numa mentira no inferno. E por não saber expor aquilo que tem de mais profundo no seu coração, por não saber lidar com problemas, porque acreditam nisso, por não saber como expor isso, tem medo de ter cicatrizes. Então eles preferem cobrir as feridas, porque é mais fácil do que ter que expor aquela ferida, ser tratada e assim cicatrizada. É muito mais fácil eu colocar um pano naquilo, porque ninguém está vendo. Dói, mas daqui a pouco eu acostumo com isso. Então, ao invés de tratar e cuidar, escondem. Porque o mundo diz que é mais fácil. Porque o mundo diz que você não pode ser fraco. Você não pode demonstrar quem você é. Você não pode ser vulnerável. Porque assim você se torna forte diante das pessoas. Então nós temos visto uma geração de pessoas, jovens que acreditam nisso. Fortes, mas na verdade que estão arrebentados, porque não têm coragem de colocar os seus problemas, as suas dúvidas, os seus medos, as marcas que vieram durante a vida, apenas encobrem, que é muito mais fácil. Sabe, o ser humano tem a incrível capacidade de se adaptar a toda e qualquer situação. É só a gente olhar para os últimos 2 anos de pandemia que a gente viveu. Cara, a gente se adaptou à pandemia. A gente acostumou a viver com pandemia. No começo a gente ficava todo mundo perplexo com o número de mortes, depois era só mais um número. No começo era todo mundo achando ruim usar máscara, mas daqui a pouco todo mundo usava máscara, era normal usar máscara. Nós nos acostumamos a não abraçar mais ninguém, nós acostumamos a não beijar, nós acostumamos a ficar distantes das pessoas, nós acostumamos a ficar em casa, nós acostumamos. Nós olhamos para o mundo ao nosso redor e coisas que antes nós olhávamos e falávamos, cara, como pode ser isso? A gente acostuma, hoje já é normal. Cara, coisas que chocavam antes não chocam mais, porque de tanto aquilo passar na tela do seu celular, na sua televisão, aquilo se torna normal. E você acha que é normal viver a vida como você vive, porque todo mundo vive assim, porque eu tenho que ser diferente. Então você acaba se acostumando, tendo os relacionamentos que você tem. E você usa ainda aquele famoso jargão, tá ruim, mas tá bom. Cara, tá tudo ruim, mas tá bom, é a vida, é o que tem para hoje, então vamos abraçar. Eu sou forte, eu aguento. Eu sei que você aguenta, mas deixa eu dizer uma coisa, deixa eu fazer 2 perguntas para você que aguenta. A que preço você aguenta? Ou, até quando? Sabe, eu amo o que a Bíblia diz, porque ela diz, seja forte no Senhor. Ela não fala, finja ser forte no Senhor, ou haja como sendo forte no Senhor. E se você quiser ser forte, você deve admitir que as suas fraquezas. Todos nós temos uma área que nós precisamos de ajuda.
E deixar de velho lá o hábito de dizer, cara, eu nasci assim, é assim que eu sou. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, já era. Não, você não nasceu. Você pode ter vivido desse jeito, mas não foi para isso que você nasceu. Deus não nos criou para que você pudesse viver uma vida medíocre, ditada pelo mundo, ditado pelo que o inferno diz. Cara, para de dizer que as coisas são normais. Não é normal. Não é normal o que nós vemos. Enquanto você continuar encobrindo o que te deixa fraco, você nunca vai ter a oportunidade de Deus agir na sua vida e ser forte por você. Sabe? E de maneira nenhuma eu quero minimizar o seu passado, eu não quero romantizar todo o processo, tudo que você tem vivido, as suas lutas internas, as suas batalhas, nunca, não quero. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu sei que não é mimimi. Mas sabe, o mundo diz que jovem é assim mesmo, o mundo diz que vocês são fracos, a geração Z. A maioria que acredita que não faz parte da geração Z, né? Que nasceu até 2015. Quem nasceu aqui entre 95 e 2015? Levanta a mão. Tem gente que nasceu depois de 2015. Tem gente que nasceu um pouco antes. Eu nasci lá por volta de 2012, mais ou menos. Então, eu sei muito bem como é isso. A risada do Eliel é melhor, né, gente? Ele me ajuda muito. Sabe? E essa geração, o mundo diz que essa geração é uma geração que não sabe lidar com problemas. Quantos já ouviram isso? Deixa eu perguntar, você acredita nisso? Porque eu não acredito nisso. Mas a maioria acredita. E é por isso que vive do jeito que está vivendo. Sabe, eu acredito em vocês, eu acredito nessa geração, em jovens fortes, destemidos, corajosos, jovens que têm a audácia de andar na contramão da regra do mundo, jovens que têm o quê? A palavra de Deus como seu guia. Cara, você vai passar vergonha, as pessoas vão falar mal de você, problema, é mais um na fila falando. A última série que nós ministramos foi como defender um pecador, nós falamos sobre eternidade. Porque o que você faz hoje determina o que você acredita sobre a eternidade. As suas decisões hoje determinam para onde você está indo. O problema é que a gente acha que nós vamos viver aqui eternamente. Então eu quero ficar bem com todo mundo. Eu não preciso nem ser tão quente, nem tão frio, basta ser morno. Mas a Bíblia fala o quê? Que Deus iria vomitar os mornos. Então, toma cuidado com o tipo de temperatura espiritual você tem vivido hoje. Sabe? Olha o que a Bíblia diz para você. O mundo fala, jovem não consegue. Jovem é Nutella, jovem de hoje é tudo mimimi, jovem de hoje não aguenta mais o tranco, jovem de hoje não serve para nada. Mas olha o que a Bíblia diz sobre vocês, 1 João 2,14, jovens eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. 1 Timóteo 4,12, ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Salmo 119,9, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu sou o que Deus diz que eu sou, você é quem Deus diz que você é. E Deus diz que você é forte. Então acredite nessa verdade, não importa quão alto o mundo grite. A voz do mundo não pode encobrir a voz de Deus sobre a sua vida. É por isso que Paulo diz no texto que nós lemos, que quando eu sou fraco é que eu sou forte. Sabe, eu não sou forte porque eu sou bom, não. Ou porque eu tenho superpoder, não. Eu sou forte porque a força não está em mim. Ela age em mim, mas ela não vem de mim. A força de Deus age através da minha vida. É por isso que eu consigo dizer não para as situações da minha vida. É por isso que eu consigo dizer não para os vícios, para a pornografia, para tantas outras coisas erradas. Ah, então eu vou dizer não porque o pastor falou que eu tenho que dizer não. Então eu vou obedecer e vou falar não para tudo que for ruim na minha vida. Sério, você acredita mesmo nisso? Que você vai dizer não? Você acha mesmo que sozinho, porque você ouviu uma palavra, você vai conseguir dizer não e você vai conseguir viver a sua vida sendo forte? Cara, deixa eu falar uma coisa, não é assim que funciona. Você pode até lutar sozinho por um tempo, mas chega um momento que você vai ficar cansado. E você vai descobrir que ceder é mais fácil. Você se cansa, você se acostuma com aquele problema, com aquela situação. Sabe, muitas vezes não é um pecado não, tá? Porque a gente acha que tudo é pecado, né? Não.
Mas você acostuma com situações da sua vida, com áreas da sua vida que precisavam ser amadurecidas, estão ali enfraquecidas, e você deixa apenas a vida seguir. Deixa eu dizer uma coisa. Sabe qual é o problema de você tentar fazer tudo por si só? É que às vezes você fica tanto tempo lutando sozinho, que a solidão deixa de ser ausência e passa a ser companhia. E a ausência, eu não estou falando de pessoas, estou falando da ausência de Deus. Talvez alguns de vocês aqui hoje estão me ouvindo, estão cansados de lutar, estão cansados de tentar. Talvez você já entrou aqui hoje tentando falar, cara, é a última oportunidade, eu quero jogar toalha porque, cara, eu não vejo solução, eu não vejo saída para o meu problema, eu não vejo futuro. Talvez alguns de vocês já se perguntaram tanto para Deus, os famosos porquês. Deus, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu nasci nessa família onde eu sofri abuso na infância? Onde o Senhor estava quando me maltrataram? Deus, por que eu não consigo ficar em relacionamento algum? O que tem de errado comigo? Por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor me permitiu que eu fosse demitido? E agora estou desempregado? Por que eu não consigo ser feliz? Por quê? Por quê? Por quê? Alguns de vocês já se perguntaram coisas do tipo ou outros porquês para Deus. E talvez você ainda não tenha ouvido nenhuma resposta. Mas deixa eu dizer uma coisa, hoje Deus quer responder ao mais profundo do seu coração. Hoje Ele quer transformar toda tristeza, toda lágrima em alegria. Porque aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz. Agora deixa eu dizer uma coisa. Muitas respostas, você acha que Deus não te respondeu. Mas Ele respondeu, você apenas não reconheceu a voz dEle. Por quê? Porque Ele não falou na linguagem ou nas palavras que você gostaria de ter ouvido. Muitas vezes você esperava um sim de Deus. E a resposta vem em não. Então você achou que era o inimigo falando com você? Então você fala, Deus não me ouve, Deus não fala comigo. Na verdade, é você que não quer aquela resposta. Você que é pai e mãe, se você dizer sim para o seu filho, onde ele vai parar daqui a um ano? Eu tenho filhos. Com certeza eu digo muito mais não do que sim. Olha, num dia, acho que 99% é não. O restante é... Cara, se a gente que é pai fala não para os nossos filhos, você acha que Deus vai falar diferente com você? Deixa eu dizer uma coisa, nem toda fraqueza é pecado. Nem tudo que aconteceu na sua vida foi por privação, mas foi por proteção. Sabe, existem coisas na nossa vida e por muito tempo a gente não entende o porquê daquilo. Existem falhas na nossa história que parecem não fazer sentido. Deus, mas eu não estava preparado para viver isso. Sabe, nem tudo o que você julga ser ruim que aconteceu na sua vida, foi o diabo que colocou na sua vida. Nem tudo que aconteceu de ruim veio do inferno. Existem coisas que Deus permite que aconteçam na sua vida, não para te privar, não para te frustrar, mas para te proteger. Deus, por que o Senhor não deixou eu entrar naquele relacionamento? Porque deu tudo errado. Meu filho, você ia quebrar a cara, ia sair lascado, você ia ser abusado. Deus, agora que eu ia ganhar bem e ser promovido, o Senhor tirou esse emprego de mim, meu filho, você ia ter que mentir. E por de tanta mentira, você um dia ia começar a fazer coisas erradas e você ia ser descoberto e você ia ser preso, ia ser condenado. Nós só entendemos os nãos de Deus depois que uma temporada toda passa. Só que não é romântico falar, é muito lindo falar sobre o processo depois que ele passa. Enquanto você está vivendo ele é doloroso. Então, existem coisas que Deus permite na sua vida, realmente, mas é pela sua proteção e não porque Ele quer te privar de nada. Mas deixa eu explicar algo para vocês. No texto que nós lemos, Paulo diz, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Mas se nós voltarmos uns versículos antes desse mesmo texto, olha o que ele diz, do verso 7 ao 9. Mas para que não ficasse, o quê? Orgulhoso, demais por causa das coisas maravilhosas que eu vi. Então Paulo estava recebendo muitas coisas de Deus. Cara, Paulo era um cara incrível. Deus, cara, devia dar muita revelação para ele. Então, para que ele não ficasse orgulhoso por tantas coisas que Deus estava falando com ele,
Eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Ou seja, para muitos, coisas que era o inimigo que tinha colocado na vida de Paulo, era o próprio Deus que havia permitido. Mas por que Deus permite que essas coisas aconteçam? No caso de Paulo, era para que ele não se tornasse orgulhoso. Por tudo que Deus precisava fazer através da vida de Paulo, se ele se tornasse orgulhoso, Paulo não poderia concluir. Sabe por que eu sei disso? Porque em Tiago 4,6 fala: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Como ele poderia concluir toda a missão dele se ele fosse uma pessoa orgulhosa? Ou seja, a doença ou o espinho na vida de Paulo foi para a sua própria segurança e salvação. Para Paulo, essa era a sua falha, essa era a sua fraqueza. Para outras pessoas, vem em forma de um livramento, como eu disse, um livramento de um relacionamento abusivo, um livramento de um emprego ruim, um livramento de um acidente. Sabe, coisas que nós não entendemos quando acontece, mas que a gente só vai valorizar depois que o tempo passa, quando a gente passa aquela etapa da nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa, etapa não é fim, etapa é processo, é um passo. Então, quanto mais etapas você vencer, mais adiante você chega. É por isso que somente nós nos tornamos fortes quando Deus age através da nossa vida. Para ficar mais claro, eu quero dar um exemplo. Quantos de vocês já assistiram aquele filme da Disney, Detona Ralph? Levanta a mão. Isso, Detona Ralph. Tem 2 personagens principais, o Ralph e a Vanellope. A Vanellope é o quê? Uma corredora. E ela é uma corredora do jogo Corrida Doce. Mas ela possui uma falha. E a única coisa que ela consegue focar é naquela falha dela. Ela tem uma falha. E porque ela tem essa falha, os outros personagens dos jogos estão tentando expulsar ela, porque ela é uma falha, ela atrapalha todo o jogo quando ela tenta correr. Mas quando você avança para o final do filme, se você não assistiu, eu vou te dar um spoiler agora, se você quiser tampar o vídeo, depois você vai assistir ou não. Mas a falha que a Vanellope teve, na verdade, era aquilo que diferenciava ela. Porque no final da história, por causa da falha dela, foi o que salvou todos os outros personagens dos jogos. Do rei que queria tomar o lugar, porque ela era uma princesa. Só que foi apagada da memória dela a verdadeira identidade dela. Assim como muitas vezes é apagada da sua memória quem você é. Você acha e você só foca naquilo que tem de errado, quando na verdade Deus pode usar aquilo realmente para transformar a sua vida e das pessoas que estão ao seu redor. Sabe, a mesma coisa aconteceu comigo e acontece com você. Pessoas que tentaram te rotular por causa dessa falha que você tem. É exatamente onde Deus pode te usar para te tornar forte. Mas como você gosta de fazer as coisas do seu jeito, vivendo e lutando na sua própria força, e não com o poder de Deus, você não olha isso como uma bênção, como uma graça, mas você começa a olhar essa falha, esse defeito, esse problema, essa situação, essa dor. Entenda que tudo isso, eu estou resumindo uma palavra falha, como sendo uma desgraça sobre a sua vida. Você sempre vai olhar para essa falha, e você vai enxergar isso como uma deficiência. Porque é só por isso que eu não consigo avançar. Porque Deus não me ama. Porque eu não sei, meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Eu estou aqui jogado, sou o último dos irmãos. Pô, pedi um Jordan pro meu pai de 1.300, ele nem me deu. Pô, ele nem me ama. Pô, eu só queria aquela jaqueta, 2.500. Mas o que é 2.500 pro meu pai que ganha 1.200? Parcela em 60 vezes. Isso acontece. Se você conseguir somente focar naquilo que você não tem, você não vai conseguir enxergar aquilo que você pode ter. Sabe, aquilo que as pessoas chamavam de falha na vida de Paulo, ele chamava de bênção. É uma questão de perspectiva. Era a coisa que ele não queria, porque ele pediu a Deus que tirasse, mas era a coisa que ele precisava. É por isso que somente o poder e a graça de Deus pode transformar a sua falha num presente. E esse é o segundo ponto. A graça transforma a sua falha em um presente. Essa é a perspectiva. A graça é o poder decisivo. Porque enquanto você continuar fazendo as coisas da sua maneira, do seu jeito, o seu espinho, a sua fraqueza, o seu medo vai continuar ali. E ele sempre vai estar ali para te atormentar, como Paulo mesmo falava. Mas quando você entende que o poder e a graça, que Deus pode te usar apesar de tudo que você vive,
Você começa a enxergar que aquilo que te incomoda, realmente é aquilo que vai te ajudar, te levar para o próximo passo. O problema é que a gente só foca nas falhas, e ao invés de ficar perguntando a Deus, por que eu tenho isso? Por que você não começa a perguntar, o que o Senhor está tentando me ensinar através dessa fraqueza, através dessa situação? O que o Senhor está tentando me mostrar através do rompimento desse meu namoro? O que o Senhor está tentando me mostrar com essa demissão? O que o Senhor está tentando me mostrar ou fazer com a minha fraqueza? Para onde eu vou? Porque eu não estou entendendo. Cara, pergunta. O problema é que às vezes a gente fica perguntando só coisa banal para Deus. Coisas que não vai mudar realmente nada na sua vida. Em vez de fazer perguntas importantes. É por isso que tem um monte de relacionamento quebrado. Porque não sabe perguntar um para o outro perguntas importantes. Em vez de perguntar o que a pessoa quer ser da vida, você gosta de perguntar qual filme que ela mais gosta. Em vez de saber se ela quer ter filho ou não, ela pergunta o quê? Você gosta do seu lanche com ou sem bacon? Cara, porque não dá para confiar em alguém que não come bacon? Desculpa, essa veio de graça. Sabe? Pergunte a Deus, deixa eu dizer uma coisa, a graça de Deus pode mudar uma situação que você está vivendo hoje, cara, isso é incrível, mas também, Deus pode usar aquilo que te incomoda para te levar para um próximo passo. Então talvez a pergunta melhor a ser feita seria, mas se Deus quiser usar isso para me mostrar quem realmente eu sou? E se eu estiver ignorando isso, será que eu não vou deixar de viver o melhor de Deus na minha vida? Sabe, a graça de Deus pode transformar sua falha num presente. A única questão é que você tem um papel a desempenhar. Por isso você tem que ser aquele que você é o primeiro que vai se render a Deus. Você tem que ser aquele que vai permitir que Deus te use, apesar da sua fraqueza e com a sua fraqueza. Cara, Paulo foi um grande homem de Deus. Cara, ele era o cara da sua época. Mas sabia, olha o que algumas pessoas diziam sobre ele. As cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona. A sua palavra é desprezível. Você acha que ele gostou de ouvir isso? Ou seja, isso está lá no capítulo 10 de 2 Coríntios. Ou seja, traduzindo para a nossa versão Oxygen, Paulo, cara, você escreve muito bem, cara, isso é muito bom. Cara, mas você não prega tão bem assim não. Na verdade, ó, você é bem fraquinho, viu? Cara, você é louco, fala isso para Paulo. Lê lá na Bíblia, não está tão desse jeito, mas era isso que estava escrito. Cara, outra falha, outro espinho na carne de Paulo. Sofrer ainda com as pessoas que não gostavam dele, como ele falava. Mas nesse contexto, havia um cara que era muito bom. Cara, quando você vai para Atos 18, fala de um cara que chamava Apolo. Cara, todo mundo gostava dele. Cara, ele pregava bem. Cara, ele mandava muito bem. Mas sabe o que eu percebi? Que um espinho, a falha que havia em Paulo foi realmente o que tornava ele excelente. Sabe por quê? Se Paulo pudesse falar tão bem quanto ele escrevia, quanto você acha que ele teria escrito? Deixa eu fazer uma coisa. Eu nunca li um versículo ou uma carta sequer de Apolo. Você já leu? Paulo escreveu a maioria do Novo Testamento. Então, em vez de Paulo ficar focado na falha dele, que ele já não falava tão bem assim, ele focou naquilo que ele sabia fazer de melhor. Que era escrever. Ou seja, a falha impulsionou ele para viver o seu propósito. Por isso eu declaro hoje sobre a sua vida. Cara, não interessa o que as pessoas te feriram. Não interessa o que as pessoas jogaram na cara. Não interessa o que as pessoas mentiram sobre você. Deus pode usar exatamente isso para te lançar, para te proporcionar, cara, um futuro tão brilhante. Só que a gente fica tão focado em coisas pequenas porque falaram que eu tenho bafo. Cara, escova o dente, vai. Não tem problema, meu filho. Você não sabe falar, escreve. Não sabe escrever, estuda. Não sabe, meu Deus, faz alguma coisa. O problema é que a gente se acostuma a sentar e fica falando, nossa, eu queria estar sentado ali, Liel, pregando. Você lê quanto da Bíblia? Não leio. Você lê, não oro, só queria falar. Entendeu? Cara, vai pra cima, para de ficar focando naquilo que você não tem, porque o que você não tem mesmo, meu irmão. E começa a focar naquilo que você tem e tira proveito disso. Pede para Deus dar um grau, velho, turbina isso e decola. Para de ficar sentado chorando. Quer um Jordan, trabalha e compra. Posso ouvir um amém, igreja? Glória a Deus.
Olha que 1 Coríntios 1, 27 e 31 fala. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza. Acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Verso 30. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que nós somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Ou seja, Deus tem o poder de transformar a sua falha no seu presente. Foi assim com José quando ele estava escravo no Egito. Foi assim quando Gideão estava escondido na prensa de uvas. Foi assim quando Davi, quando ele estava esquecido no tanque. Foi assim quando falaram mal de você, que você estava sozinho. Foi assim quando ninguém te deu valor. Foi assim quando te desprezaram. Foi assim quando inventaram palavras de calúnia sobre você. Foi exatamente assim. Mas é a partir daí que Deus pode fazer algo na sua vida. Por isso, cara, se levante, enxuga essas lágrimas, toma um banho, lava o rosto, porque Deus vai usar a sua fraqueza e te transformar num homem, numa mulher forte, corajoso, poderoso e audacioso, cara, que não tem medo do que o mundo fala, não. Cara, eu estava assistindo um filme essa semana, você já deve assistir, acho que Arremessando Alto, né? Cara, muito bom, fantástico o filme. Tem uma frase lá, cara, que eu achei muito fantástica. A hora que ele está pensando em desistir, porque o cara começou a falar mal dele, né? A hora que ele está na primeira peneira. Ele fala assim, um homem adulto vai deixar que um outro homem adulto fale por ele? Você vai deixar de desistir porque um outro homem adulto falou mal de você? Quantas vezes nós estamos deixando de viver algo espetacular porque um outro homem, ou uma outra adolescente, uma outra mulher, simplesmente falou que você não fala tão bem assim. Falou que você poderia estar fazendo outras coisas. Até quando a gente vai continuar dando ouvido, voz, àquilo que realmente não faz diferença na nossa vida. Sabe, eu vejo jovens que realmente não vivem segundo o padrão desse mundo, mas de acordo com a boa vontade perfeita e agradável de Deus. Cara, assim são vocês. Porque se eu não acreditasse nessa geração, eu não estaria aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Não acredite no que o mundo fala. Não acredite. Eu sei que muitas coisas na sua vida realmente não se parecem com um presente. Eu sei que muitas coisas na sua vida realmente às vezes não se encaixam. Talvez a sua vida hoje esteja mais parecida com esse cubo mágico. Você olha para ele, cara, e não tem sentido nenhum isso. Você gira para lá, você gira para cá, mas continua tudo do mesmo jeito. E daí você tenta, e nada acontece. Você não sabe por onde começar, talvez a sua vida esteja assim. Perfeito. Mas as peças fora de ordem. E talvez você fale, olha, então vou encobrir isso que é a minha imperfeição. Você consegue falar que tem alguma falha aqui? Alguma coisa está fora de ordem? Muitos de vocês estão vivendo assim hoje. Cansaram de tentar encaixar as peças corretas e somente colocar um pano por cima. Tem medo de mostrar realmente quem são? Isso acontece. Mas para outros, a vida é um pouco mais complicada. Talvez a sua vida já esteja como esse outro cubo. E por mais que você tente encobrir, já não tem mais o que fazer. Ou melhor, tem o que fazer. Quer mostrar onde estão as suas falhas. Mas como que eu vou montar isso se eu não sei montar? Que tal chamar aquele que pode te ajudar para montar? Que tal você tentar descobrir que quem realmente pode criar as peças que estão faltando na sua vida? Porque sozinho, cara, é difícil mesmo. Já tentei tantas vezes montar sozinho
E é difícil muitas vezes, por mais que às vezes você acha que você sabe, nada acontece na sua vida. Cara, eu estou tentando, mas não está indo. Então eu vou desistir, eu vou tampar. Não, você vai continuar, você vai perseverar. Por quê? Mas Tiago, onde que eu aprendo isso? Com a palavra de Deus. Ela é o manual para poder te ensinar toda e qualquer peça. Dá um pouco de trabalho? Lógico que dá. Mas quem disse que a vida ia ser fácil? Quem disse que de primeira você ia conseguir? Então, muitas vezes, é mais fácil. Mas se você tiver paciência, você pode ir montando. Se você souber a maneira certa de montar isso, a sua vida se soluciona. Ah, então, mas alguém pode chegar e desistir no meio do caminho. Está perfeito? Mas ninguém está vendo o que está por trás. Até quando as nossas peças da nossa vida vão estar desse jeito? Até quando a nossa vida vai estar cheia de falha? Mas em problemas menores. Ah, isso aqui é mais fácil. É nada, foi o que eu mais demorei para tentar montar. Cara, normal, mas se você não sabe, dá na mesma, porque 2x2 ou 3x3, cara, dá na mesma. Mas quando você começa a aprender realmente a montar isso, você começa a ver, cara, será que tem sentido? Porque não é só girar uma peça para baixo ou não. Você fala, cara, eu vou me esforçar. Mas você monta, não é porque veio para baixo, no caso aqui o branco tem que estar para baixo, tá? Que está certa a peça, gente. Não é isso. Não é isso que a Bíblia vai nos ensinar. Então, está na hora de você pegar o manual da sua Bíblia e começar a tentar entender por que você não está montando. Por que as peças não estão realmente encaixando. E pouco a pouco, você descobre, cara, passei uma fase, eu consegui. Agora vem outras fases, porque a vida continua e é normal. Se eu parar, eu nunca vou ver o que Deus tem para a minha vida. Se eu desistir, eu nunca vou ver Deus completando na minha vida. A mesma coisa acontece com os outros cubos. Você só tem que saber a ordem realmente do que você está montando. Eu pensei em trazer o Miguel aqui, porque ele é bem mais rápido que eu. Mas daí ele ia ficar, daí eu tenho que trabalhar o orgulho na vida dele, já não ia ser legal com uma criança tão pequena, eu tenho que começar a lidar com o orgulho. Mas quando você descobre, gente, que existem passos a serem tomados, que existem fórmulas que você pode decidir na sua vida, que realmente não é somente girar peças, não é somente tomar decisões aleatórias, mas é realmente tomar decisões pautadas na palavra de Deus. Você começa a ver que tem sentido, tem como você montar, mas daí é só contar a história, filho foge, mãe vai atrás, filho volta e já era. É uma das historinhas do cubo mágico. Quem dera eu conseguisse montar em 6 segundos, não consigo. Faz sentido isso para vocês, gente? Sabe, a sua vida tem solução. E o que era uma falha, pode se transformar num presente. Eu sei que a sua dor, muitas vezes, ela é real, e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. E no momento certo, você vai se levantar diante das pessoas. E aquelas mesmas pessoas que riram, que julgaram, que apontaram o dedo, que te condenaram, serão exatamente os mesmos motivos que elas celebrarão com vocês. Por muito tempo eu questionei a Deus porque eu não consegui me tornar pastor na minha juventude. Eu falei, Deus, por que eu tive que passar por tudo isso? Por quê? Depois do seminário, quando estava para ser pastor, puxaram o tapete, eu não fui enviado. Por que Deus perder todo esse tempo? Sabe, essa era uma das minhas falhas, dos meus questionamentos para Deus. Esse era um espinho que eu tinha na minha carne. E Deus usou esse espinho, essa falha,
para que eu pudesse estar aqui hoje. Hoje eu sou pastor, mas antes de eu ser um pastor, eu devia ser um arquiteto. Eu nunca entendi isso, porque eu devia ser um arquiteto. Deixa eu dizer uma coisa, se eu não fosse arquiteto, eu não poderia ter projetado o Oxygen School e nem a Arena Oxygen. Muitas vezes, se eu tivesse parado, olhando só para a minha falha, só para aquilo que não aconteceu, eu não estaria aqui. A Arena Oxygen School não aconteceria? Aconteceria, porque é o plano de Deus, outra pessoa ia projetar. Só que eu ia estar fora disso. Quantas vezes você está ficando fora de coisas que Deus quer te incluir, mas porque você não está agindo de acordo como você gostaria que estivesse as coisas acontecendo, no roteiro da sua vida, no script que você escreveu, simplesmente você deixa de fazer as coisas. Sabe, 16 anos atrás eu não imaginaria que eu estaria aqui hoje. Pessoas que riram, zombaram, estão vendo as coisas acontecerem. E é por isso que eu estou aqui hoje, para dizer que vocês são fortes no Senhor. Que vocês não podem desistir. Mesmo que o seu plano não deu certo. Não é porque ele não deu certo ainda que ele nunca vai dar certo. Às vezes só não era o tempo certo de Deus. Talvez você estava afastado, você estava longe, você queria uma outra vida. Deus até permitiu que você sentisse um pouquinho o cheirinho daquilo. Mas Ele te trouxe de volta. O diabo vem a muitas gerações dizendo que jovem não tem solução, mas deixa eu dizer uma coisa. Quando ele dizer isso para você, celebre, sabe por quê? Porque o diabo é pai da mentira, nele não existe verdade alguma. Se ele dizer para você que você não pode, celebre porque você pode. Se ele dizer para você que você não tem jeito, celebre porque você tem jeito. Se ele dizer para você que você é perdedor, celebre que você é vencedor. Se ele dizer que você é fraco, celebre porque a sua força vem de Deus e nele você é forte. Celebre, celebre. Continua, não para, não desista. Avance, mesmo quando você não estiver enxergando uma porta aberta, mesmo quando você não achar a saída, celebre, acredite, Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Feche os seus olhos. O meu desafio para vocês que estão aqui nessa noite é que você não saia daqui com uma perspectiva de como você entrou, mas saia com uma perspectiva totalmente diferente sobre a falha que você tenta esconder das pessoas, sabe? A graça de Deus é mais que suficiente. Ela é tudo que você precisa. Que você permita que Deus use aquilo que te fere para curar e produzir vida. Que você entenda que você é forte no Senhor. Que tudo que o mundo diz a seu respeito é mentira. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno.